Apresentar Microfone Aberto. Microfone Aberto. Apresentação Clevânio Henrique. Microfone Aberto. Estamos de volta com o nosso Microfone Aberto pela sua rádio Arapiraca News, também pela rádio Santana FM em Santana do Ipanema, rádio Cacique FM em Palmeira dos Índios, rádio Olho d'Água FM em Olho d'Água das Flores. A partir de agora, você confere mais um quadro consolidado aqui do nosso Microfone Aberto. Confira aí. Programa Microfone Aberto, a notícia em primeiro lugar. Agora, no Microfone Aberto, falando de saúde, com a doutora Rose Brandão. Muito bem, a partir de agora, o nosso quadro Falando de Saúde. Hoje o tema é diabetes. Vamos saber. Doutora Rose, em primeiro lugar, boa tarde. Obrigado pela vinda aqui no Microfone Aberto, mais uma vez, para a gente tratar de um assunto tão delicado que é diabetes. Boa tarde, Clevânio Henrique. Boa tarde a todos os ouvintes. Sempre é uma satisfação imensa estar aqui para a gente debater sobre assuntos importantes sobre saúde. E hoje vamos falar sobre diabetes, doutora. O que é diabetes? Isso. Diabetes é uma doença assim, crônica que se caracteriza pelo aumento da glicose, o açúcar no sangue, né, na corrente sanguínea. É um excesso de açúcar. Considera assim, pela incapacidade do organismo de produzir insulina, né, ou de utilizá-la de forma, sem ser de forma adequada. O que é a insulina? A insulina, ela é produzida pelo pâncreas, que é um órgão que a gente tem, e o pâncreas produz a insulina justamente para degradar a glicose, para dar energia ao corpo humano. Existem alguns tipos diferentes de diabetes, doutora? Sim, existem vários tipos de diabetes mellitus, porque o nome mesmo é diabetes mellitus. Mellitus por quê? É um nome grego que quer dizer mel, que é a urina doce, aí quer dizer isso, açúcar no sangue. Os tipos de diabetes, existe o pré-diabético. O pré-diabético é quando a glicose está até 125. 126 já é considerado diabético. Existe o tipo 1 da diabetes, que esse tipo 1 é aquele tipo que tem que tomar insulina e geralmente se apresenta em crianças e jovens. E geralmente tem um fator genético e hereditário. Existe o tipo 2, que é aquela diabetes que pode ser adquirida por vários fatores, né? A obesidade, gestão de açúcares, de alimentos que não podem ser consumidos em grande quantidade. São várias causas para causar o tipo 2. E existe também a diabetes gestacional, que é adquirida na gestação. Não quer dizer que a paciente, depois da gestação, quando tiver o bebê, vá continuar diabética. Poderá acontecer. Mas é porque a própria placenta, ela libera uns hormônios que dificultam a insulina degradar a glicose, o açúcar. Doutora, o não tratamento adequado, quando o paciente sabe que tem diabetes e não se cuida, o que pode ocasionar? O que pode ocasionar, ele tem uma sede excessiva, aquela vontade de tomar água direto, que a gente chama de polidipsia, nome em termo médico. Existe a sensação de boca seca, vontade frequente de urinar várias vezes ao banheiro, principalmente à noite, a gente chama de poliúria. Uma fome constante, mas não engorda. É uma formiguinha. O diabético, na verdade, é uma formiguinha. A perda de peso inexplicável. Tá tudo ok, tá tudo bem. E o paciente comendo bem e emagrecendo. Uma fadiga excessiva. A pessoa se sente fraco, aquela fraqueza. Uma visão turva, né? Isso são causas
da diabetes. São alguns sintomas. Agora, sintomas em relação à diabetes. Agora, o diagnóstico. Como é que funciona o diagnóstico da diabetes, doutora? O diagnóstico é feito geralmente através de exames laboratoriais. Exames de sangue, fezes, também pode fazer, e urina, que pode apresentar a glicose na urina. A glicemia, que é o açúcar no sangue, acima de 126 já é considerado diabetes. E da urina, às vezes, apresenta traços de glicose na urina. Existe também a hemoglobina glicada. Essa hemoglobina glicada tem que estar, quando ela é maior ou igual a 6,5, também é considerado diabético. E o pré-diabético é até 125, mas já é um pré-diabético. Aí tem que ser investigado o fator hereditário, o fator genético ou a vida como ele leva. Há um tratamento? O tratamento da diabetes, a diabetes não tem cura, na verdade. Mas existem medicamentos para controlar a diabetes. Existe o controle para não haver complicações mais tarde. Existem várias complicações por causa da diabetes. Então, tem que ter o controle dessas medicações. Diabetes tipo 2, geralmente é oral, a medicação, ou oral com insulina. A diabetes tipo 1 sempre é insulina, porque aparece na criança e no jovem, né? Aí é o fator hereditário. E, às vezes, existe também um fator genético, algo que o organismo não consegue degradar a glicose para transmitir energia para o corpo. Agora, um outro detalhe, doutora, em relação ainda a esse problema, em relação ao tratamento. Uso de vitamina B12, como é que funciona no diabético? É muito importante a vitamina B12, porque a glicose muito alta na corrente sanguínea já dificulta o metabolismo da vitamina B12. O que é que vai acontecer? Pode haver diminuição da massa muscular, disfunção erétil, fadiga fácil, né? E a própria medicação para diabetes, por exemplo, a metformina, ela também dificulta a produção de vitamina B12. Então, é essencial que as pessoas diabéticas tomem vitamina B12 para evitar isso aí, porque a própria célula do pâncreas e o remédio dificulta essa absorção da vitamina B12. É muito importante. As complicações da diabetes, doutora? Existem várias complicações. Existe a complicação. Você pode causar uma visão turva. Por que visão turva? Porque pode atingir o nervo óptico e pode levar até cegueira. E pode causar problema renal, uma insuficiência renal. Pode causar problema cardíaco, uma insuficiência cardíaca, um infarto agudo do miocárdio, um AVC. Tudo isso pode acontecer. E, além disso, pode acontecer também algum problema intestinal. A pessoa pode evacuar, às vezes, sem sentir, dependendo do nível que tiver a diabetes. Pode acontecer. Essa disfunção erétil acontece muito nos homens. Diminuição da libido, tanto na mulher quanto no homem. E outra coisa, 90% dos diabéticos são tipo 2, da população que é diabética. Como é que divide, doutora, essa questão do diabetes tipo 1, tipo 2, tipo 3? Como é que é feito esse diagnóstico para detectar o tipo de diabetes? Pela história clínica do paciente, os antecedentes familiares. O tipo 1, como eu tinha falado antes, ele é mais hereditário e genético. Já o tipo 2 é adquirido, é o sedentarismo, é a obesidade, ingestão de muito açúcar, muita coisa doce, aí já é o tipo 2. O diabetes, doutora, ele no estado avançado, ele pode trazer complicações, por exemplo, ao rim, pode paralisar e de repente o paciente ser obrigado, por exemplo, a fazer hemodiálise?
Pode sim, Clevânio. Pode causar insuficiência renal, chegar ao ponto da hemodiálise. E também pode causar o seguinte, ele como dificulta a circulação corpórea, a circulação sanguínea nas extremidades, pode comprometer as extremidades, acontecendo o que a gente chama pé diabético. Às vezes tem um ferimento no pé e não consegue cicatrizar. Pelo contrário, aquilo vai aumentando, aquele ferimento vai aumentando, dificultando cada vez mais o tratamento daquela ferida e pode chegar até a necrose e o diabético, o paciente diabético, perder um pé, perder um dedo, perder uma mão. Extremidades, para quem é diabético, é muito importante ter os cuidados, evitar cortes, principalmente as mulheres que gostam muito de ir para manicure, para tirar a cutícula. Ali, se ferir a cutícula, pode, para uma pessoa que não é diabética, já dificulta cicatrizar. Imagine quem é diabético, aquilo pode aumentar aquele ferimento. Agora, uma outra curiosidade em relação ao diabético. Por exemplo, eu tenho um amigo aqui em Arapiraca, que não sei se porque não se cuidou, não seguiu a regra, seguiu aquilo que é recomendado pelos médicos na questão do tratamento, ele acabou perdendo a visão. Com o passar do tempo, perdeu a visão. Enfim, essa complicação é quando já o diabetes chega no seu extremo. E aí a pergunta que eu quero fazer para a senhora é a seguinte: mesmo a pessoa se cuidando, sabendo que tem a doença, como a senhora bem disse, é uma doença que não tem cura, mas ela é tratável. Você tem como tratar da doença, sabendo que tem. Eu tenho um amigo, por exemplo, que tem há mais de 20 anos. Se cuida, perdeu peso, toma medicação correta, enfim, é possível. E mesmo você estando se cuidando, sabendo que tem um problema, se cuidando, evitando qualquer tipo de exagero, ele possa ter uma complicação mais séria, mesmo fazendo o tratamento? Sim, é possível, se não fizer o tratamento corretamente e nem ser monitorizado. Por exemplo, sempre fazer as consultas, verificar a glicemia capilar como está, procurar comprar aquele aparelho, o glicosímetro, para sempre verificar como é que está. E, é possível complicar mais. E quando vem chegar a cegueira, é porque já está no estado assim, muito mais avançado. Por quê? Porque a diabetes ela é silenciosa. Então, com o passar, a diabetes tipo 2 é silenciosa, porque com o passar dos anos é que vai aparecendo os sintomas. A partir de 40 anos, 45 anos, começa a aparecer os sintomas. Diabetes tipo 2. A diabetes tipo 1 é em criança e jovens. Era essa a pergunta que eu ia fazer para a senhora agora, se o diabetes, ele pode ser, a pessoa pode ser acometida da doença, pode ter a doença, por exemplo, a senhora falou agora na questão genética, né, que pode também ter esse problema. A criança já pode nascer com essa patologia, doutora? Pode sim, Clevânio. O pâncreas com dificuldade de absorver a glicose, de degradar a glicose. Então, uma criança com o passar, assim, com um aninho, com 2 anos, 3 anos, pode apresentar diabetes, dependendo se os pais, o pai e a mamãe, forem diabéticos. Tem que se ver o fator hereditário. Nesse caso de criança, é mais difícil para detectar? O pediatra já detecta nos primeiros exames? Como é que funciona? É mais difícil. É mais difícil porque o diabetes tipo 1, ele já é insulino dependente. Então, quando vem, se agrava mais, a gravidade é mais cedo e é bem maior. Eu tenho um amigo médico que se formou comigo, que hoje ele está cego. E está com insuficiência renal por isso, porque foi descoberto ele jovem. A gente estava no início da faculdade e jovem usando insulina, ele também não se cuidava, apesar de ser médico, não fazia o tratamento correto e terminou cego. Complicado. Então, o certo, o correto mesmo é ficar sempre fazendo a medição. A partir de que a senhora falou em relação à glicose, o glicosímetro é muito importante para você controlar. A partir de quando você faz aquela medição, fura o dedinho lá, que vê, a partir de quando você deve se preocupar e não exagerar e procurar imediatamente ajuda médica? A partir de quanto? De 100, de 120? A partir de quanto? Clevânio, a glicemia, a glicose é normal de 70 a 90. De 90, normal, mas
125 já é pré-diabético e tem que se preocupar. A partir de 100 já é preocupante. Já é preocupante. 110, de 110 a 125 já é preocupante. Aí tem que haver o controle, já começa a fazer sua atividade física, ver a questão alimentar, uma dieta alimentar, pode até procurar uma nutricionista para ter uma orientação melhor. Exercício tem que ser feito, porque começa também um emagrecimento, perda de massa muscular, as pernas começam a ficar mais finas. Por quê? Porque como não tem a energia, que o pâncreas não conseguiu degradar a glicose ou o açúcar, então o próprio organismo vai buscar energia aonde tem. Na musculatura, né? Onde o paciente também vai comer. Então, o organismo vai buscar energia naquela alimentação. Doutora, não posso fechar aqui essa entrevista, esse quadro hoje, sem fazer essa pergunta. Muita gente está fazendo uso de uma chamada caneta emagrecedora. Sem falar o nome aqui das canetas, porque são várias as canetas emagrecedoras que as pessoas estão usando com uma frequência muito grande. E a gente sabe, pelo menos, eu sou leigo no assunto, a senhora pode tirar essa dúvida aqui, mas a maioria das canetas, ou as canetas, elas foram fabricadas no intuito de uso para quem é diabético. E as pessoas estão fazendo uso dessas canetas emagrecedoras para perder peso, ganhar aquele corpo magro, enfim. É muito arriscado isso, esse uso dessas canetas, principalmente sem o acompanhamento médico. O que a senhora recomenda nesse sentido, doutora? Sim, Clevânio, é muito arriscado. Cada paciente é um paciente. Então, tem para usar essas canetas emagrecedoras e as originais, porque do Paraguai já é prejudicial, né? Tem que haver uma consulta médica, uma avaliação, fazer uns exames de sangue, porque quem usa essas canetas emagrecedoras pode baixar as vitaminas D, a vitamina B12, que é muito importante para a atividade física, para a musculatura, e a D para a imunidade. Pode baixar a imunidade da pessoa que está usando a caneta emagrecedora. Então, tem que ter uma avaliação médica para saber se pode ou não usar e quantas pode usar. Se é uma por semana, se vai usar 4, se vai usar quantas. E a perda de peso tem que ser controlada. Não pode ser também de forma acentuada, porque o organismo reage de alguma forma. Isso, o recomendado é sempre com a ajuda médica, né, doutora? Com certeza, com a ajuda médica, né? Muito bem, acho que ficou bem esclarecido aqui o nosso papo, o nosso assunto aqui hoje sobre diabetes. A gente aproveita aqui para a senhora deixar aí o seu recado final, não é, no quadro de hoje, para as pessoas se prevenirem, buscar sempre ajuda médica, doutora. O que eu oriento é que tenha sempre os cuidados. Quem é diabético, ande sempre calçado, evite cortes, evite quedas, porque já diminui, a imunidade não é a mesma do diabético. E veja, quem não é diabético, cuidado na sua alimentação, faça um exercício físico, né? Veja o seu peso, se quiser perder, se é obeso, quiser perder, precisa de uma orientação, no mínimo, de uma nutricionista, porque tem que ver as taxas como estão. E também o colesterol tem relação, sim, com diabetes e vice-versa. Porque uma vez me perguntaram, doutora, quem tem colesterol alto pode adquirir diabetes? E eu respondi, sim. Tanto um como o outro. Pode acontecer. Muito bem, doutora. Muito obrigado aqui pela vinda mais uma vez aqui para a gente falar desse quadro tão interessante e importante que é o quadro Falando de Saúde, hoje trazendo esse assunto aqui em relação ao diabetes. Outro tema também que é interessante, que a gente vai discutir nos próximos dias aqui, trazer informação com a doutora, é que nós estamos vivendo um momento assim eu não diria de pandemia, não é? De uma endemia grande aí, mas assim, é preocupante, por exemplo, algumas situações em relação às síndromes respiratórias, não é? Sim. Síndrome respiratória, doutora, que tem crescido aqui na região. E eu gostaria também que no próximo programa a gente falasse sobre esse tema. Sim, que é sobre muito quadro viral. Quadro viral. É muito importante, porque está acontecendo muito, o índice está muito alto, os hospitais estão cheios, as UPAs estão cheias, principalmente crianças e idosos. É muito interessante, a gente pode trazer esse tema, sim. Muito bem, então já está anotado aqui, já está falado. Próxima quarta-feira vamos falar aqui sobre as síndromes virais.
não é? Sim. O quadro é interessante, a gente convida você para a próxima quarta-feira aqui com a doutora Rose Brandão. Doutora, muito obrigado mais uma vez. Obrigada a você, Clevane, e obrigada a todos também. Muito bem, você acompanhou aqui o quadro Falando de Saúde com a doutora Rose Meire Brandão. A doutora Rose atende no Complexo Multidisciplinar Tarcísio Freire, aqui em Arapiraca, atende também lá. Eu acabei esquecendo aqui, doutora, de trazer aqui onde a senhora atende. Me perdoe, me desculpe, por favor. Me ajude aí, ajude aos ouvintes aqui, não é? A senhora atende no Complexo Multidisciplinar Tarcísio Freire, aqui em Arapiraca, atende também na Associação de Cabos e Soldados, da Polícia Militar de Alagoas, na Associação dos Inativos da Polícia Militar de Alagoas, na Clínica da Gente, e qualquer coisa pode entrar em contato comigo. E no Complexo Multidisciplinar Tarcísio Freire. No sindicato? No Sindicato dos Trabalhadores Rurais também. Muito bem, tá certo então, doutora Rose Brandão, mais uma vez, muito obrigado. Esse foi o quadro Falando de Saúde. A sua saúde em dia. Falando de Saúde com a doutora Rose Brandão.